Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui semanal do SagaCast. E hoje, para falar um pouco sobre o livro Mais Rápido que um Raio, do Usain Bolt, que no nosso programa Ensinamentos de Campeões. Então, hoje estão com esse retorno desse projeto. Deu até uma travada aqui, vou até colocar aqui o nome rapidão. Ensinamento de Campeões mais rápido que um raio. Escrevi errado ainda. Pô, velho. Mais rápido que um raio. Show de bola, show de bola. Fixado. E bora lá pro nosso papo, né? Hoje, galera, a proposta aqui, né, dentro do Ensinamento de Campeões, é comentar um pouco sobre livros e principalmente biografias e quais são os seus principais ensinamentos direcionados para o público de atletas, tá? Mas que você pode aplicar também no seu dia a dia buscando mais performance, tudo certo? Hoje vai ser o episódio 1, tá? Do Mais Rápido que um Raio, que é a biografia do Usain Bolt, né? O homem mais rápido da história. E basicamente eu vou estar comentando sobre os 5 primeiros capítulos. Pô, Frank, por que você não faz uma live falando de todos os capítulos, né? Porque perderia conteúdo e eu gosto também de estar comentando ele. A proposta até dessa live é isso, eu vou estar comentando o livro enquanto estou fazendo a leitura. Então eu só li até o capítulo 5 e já achei suficiente para a gente estar trocando essa ideia. Então bora lá, galera. Para quem não conhece, né, Usain Bolt é um atleta jamaicano que fez história e se tornou até uma lenda do atletismo por conta das suas inúmeras conquistas, principalmente em competições olímpicas, tá? Além do recorde dos 100 metros rasos, que é o maior até hoje, e ninguém conseguiu ultrapassá-lo. Então, assim, ele conseguiu números que ninguém pensou que seria possível ter conseguido na história, além de, acho que se eu não me engano, em 3 Olimpíadas diferentes ele conseguiu 3 medalhas também, nos 100 metros, nos 200 metros e no revezamento 4x4 de 100 metros, certo? Então isso é muito marcante. O primeiro capítulo, galera, ele é um capítulo um pouco mais de reflexão, tá certo? É um capítulo que o Bolt ele conta uma história na qual ele sofreu um acidente e que ele acabou ficando vivo, sobreviveu sem nenhuma lesão. E dessa forma ele comenta como aquilo foi um momento até de insight dele de fé. Então ele traz muito essa questão da espiritualidade dele, tá? Que durante a infância a mãe sempre foi religiosa, mas ele nunca ligou muito para isso. Mas depois desse acidente ele percebeu que era o destino dele e que Deus tinha abençoado ele para ser o homem mais rápido. Ele deveria ter mais atenção e mais cuidado em relação a isso. Mas então, no capítulo 2, ele começa a sua história, contando desde sua infância, que ele morou numa cidade bem mais do lado do interior, na Jamaica, que não tinha muitas condições, que a mãe sempre foi muito presente para ele, mas o pai era um pouco mais afastado, até porque o pai também tinha outra família ao mesmo tempo, é um costume comum dentro da Jamaica, e que ele gostava de praticar outras modalidades, mas que sempre demonstrou ali um talento natural para a questão de corrida, para velocidade. E aí, nesse projeto, eu acho que estar trazendo alguns trechos do livro para poder estar comentando com vocês. O primeiro é esse aqui, no capítulo 2 ainda, né? Logo no início da história dele. Eu adoro campeonatos importantes, porque é quando me sinto vivo. Em uma corrida normal, fico ansioso para vencer, porque sou muito competitivo. Mas o desejo e a paixão de verdade não estão ali, não totalmente. Só em um grande evento me sinto vivo e alerta de fato, com o ímpeto de preciso para ser um medalhista de ouro olímpico ou quebrar um recorde mundial. Psicologicamente, no resto do tempo, sou bastante normal. Isso é um aspecto bem interessante que, recente em uma live que eu estava comentando sobre o Rafael Nadal, que é um projeto de análise psicológica, né? Achei muito legal isso, por quê? Porque a gente discutiu que muitas vezes atletas eles têm um tipo de padrão comportamental, até de personalidade, chamado de esquema... como é o nome? É tipo um esquema de inflexibilidade, tá? Eu juro que eu esqueci o nome agora, mas ele é um esquema muito comum, tá? Um tipo de padrão comportamental da pessoa gosta das coisas bem focadas ali dentro do objetivo dela. Então, assim, ela é bem flexível quando a gente se fala em relação ao objetivo. Então, é aquela pessoa que o treino vai ser sempre mais importante do que qualquer outra coisa, a competição sempre vai ser mais importante. E o que a gente discute nesse sentido é, se o atleta consegue aplicar essa mentalidade, esse padrão de comportamento focado no esporte apenas, isso é interessante, tá? Porque isso não vai afetar outras áreas da sua vida. O problema é quando o atleta leva esse tipo comportamental, esse jeito de ser inflexível para outros contextos de vida
E naturalmente isso causa impacto ali nas suas relações e também em outros aspectos, tá? Mas principalmente em relações. Então, o Bolt, quando traz isso, que no resto do tempo ele é um cara bem normal, que ele não é um cara competitivo, que o tempo todo quer se superar, isso é interessante porque mostra uma vida mais saudável e não de autocobrança, tem outros aspectos sociais, de vida, fora o esporte, né? No esporte isso acaba sendo até produtivo e realmente atletas de alta performance buscam isso. São pessoas que, para eles, o treinamento, a alimentação, o sono, tudo tem que seguir uma rotina extremamente rigorosa, porque isso vai acabar trazendo algum resultado. Mas quando isso se abrange muito para contextos ali que não precisaria dessa rigorosidade, como um momento de descanso, de lazer, isso acaba também afetando um pouco a vida. Então, esse relato é bem interessante, né? Porque quando o Bolt aqui está se apresentando e meio que mostrando quem é ele mais. E desde pequeno, um aspecto muito legal do Bolt, que tem outro trecho que eu separei, é sobre os desafios. E isso é uma coisa muito legal de atletas. Atletas de alta performance, atletas que buscam muito resultado, eles são pessoas que são movidas a desafio, são movidas à superação. E o Bolt traz assim. Mas desde um palco importante, uma disputa, um desafio, e alguma coisa acontece, eu caio na real. Fico no centímetro mais alto, movimento-me com uma fração de segundo mais rápido, sou capaz de arrebentar os músculos da minha perna para ganhar a corrida. Coloque um grande desafio na minha frente, quem sabe um título olímpico ou um adversário agressivo como o velocista jamaicano Johan Blake, e eu me supero, fico faminto. Então isso, gente, é um aspecto interessante porque existe um conceito na psicologia, principalmente na psicologia do esporte, que é o flow. O estado de flow é um estado de alto desempenho, que normalmente é um estado que você alcança e resultados muito acima ali da sua média. Quando você alcança esse estado, você basicamente sempre se supera. Mas um ponto importante, chave ali, para isso acontecer, né, uma condição quase sine qua non, seria a ideia que você tem que ter um desafio que se compara à sua habilidade. Se você se coloca, por exemplo, para jogar tênis com uma criança de 4 anos, ou fazer sua modalidade esportiva, não sei o que é, você é do jiu-jitsu, você vai lutar com uma criança de 4 anos, você nunca vai entrar em flow. Ao mesmo tempo, se você lutar contra um grão-mestre, sei lá, uma parada assim, que é um cara muito superior em habilidade, você também não vai conseguir entrar em estado de flow. Mas se você entra numa competição que você vai enfrentar atletas que são da sua mesma categoria, que têm um nível de habilidade semelhante, naturalmente é possível que você entre no estado de flow, porque você se colocou em um desafio que puxa muito das suas habilidades, faz você se superar. Então, o que o Bolt traz aqui é um relato que, assim, nem toda corrida era a melhor corrida dele, mas um desafio como uma corrida olímpica, um desafio como um final de um mundial, que ele tem algum atleta que se compara ao nível dele, que se ele brincar um pouco, a pessoa vai ultrapassar, isso fez sempre com que ele superasse. Isso é muito comum no contexto esportivo, você sempre tem que estar buscando condições dentro do meio ambiente ali que você vive realmente, que vão fazer superar. Por isso que é muito comum até atletas trocarem de academia, de centro de treinamentos, para buscar um treinador e às vezes atletas juntos ali que vão fazer com que ele alcance resultados ainda maiores. Não é que você na academia que você está hoje, no dojo que você está hoje, etc. Estou falando até no contexto mais de artes marciais, não é que você vai se superar. Entende? Você pode sim estar melhorando o tempo todo, mas quando você é colocado em um ambiente que te puxa para frente, que te faz querer cada vez se tornar alguém melhor ali dentro do seu contexto esportivo, naturalmente isso vai fazer com que você evolua muito mais rápido, tudo certo? Então isso é um ponto importante que a gente acaba trazendo aqui do Bolt ainda no capítulo 2 do livro dele. E no finalzinho ele fala, um atleta realmente bom não pode apenas ir até a linha de largada em uma competição e achar que vai ganhar sem esforço. Não pode esperar ganhar medalhas de ouro ou quebrar recordes mundial sem disciplina. Então, isso é até engraçado porque o Bolt foi um cara que no início da carreira, por conta do seu talento natural, ele não se dedicava muito. Então, mesmo quando ele entrar no nível mundial de competições, ainda não nas Olimpíadas, mas no nível mundial, ali ainda com menor de idade, ele já começa a ser um pouco indisciplinado em relação aos treinos. Quando ele coloca lá nos 15 anos de idade, quando o Bolt ele vai ter, isso é o capítulo 4, mas só adiantando, quando ele tem ali o desafio de estar participando de uma competição sub-19 tendo 15 anos, e ele vai enfrentar caras que vão ser muito melhores, ele consegue estabelecer sim uma rotina de disciplina que fez com que ele se dedicasse mais e realmente se comprometesse ao seu objetivo, porque ele viu um desafio que ia necessitar de mais habilidades. Mas o que acontece? O que ele traz aqui muitas vezes, e esse relato interessante, é a importância do amadurecimento do atleta durante sua carreira para se tornar alguém mais disciplinado, certo? Então não tem como você alcançar algum objetivo sem você manter uma certa disciplina e uma rotina. O que diferencia muitas vezes um atleta de alta performance para um atleta amador não é a quantidade de horas treinadas, não é os patrocínios, a equipe que treina, os materiais que usa.
é realmente transformar muitas vezes o tédio, que realmente é um tédio, você treinar às vezes todo dia, às vezes o mesmo treinamento ali, em algo necessário, você vai ter disciplina para aquilo. Um atleta amador muitas vezes vai ter um dia de chuva que vai dizer, ok, hoje eu acho que não estou tão bem, e ok, sabe? Não vai afetar meu desempenho, porque os seus resultados até que são mais fáceis, tá? Estou sendo aqui bem, usando o melhor termo, mas eu vou dizer que se tornem mais fáceis do que um atleta profissional, porque que vive daquilo, que realmente entende que sem a disciplina, sem vivenciar o tédio diário dos treinamentos, ele muitas vezes não vai alcançar os seus resultados, certo? No capítulo 3, o Bolt ainda contando um pouco mais da sua história, da infância, do início do esporte, ele até traz isso também relacionado a como ele tinha um certo instinto assassino voltado para a competição. Então, mesmo quando era uma aula de matemática, que se ele soubesse o assunto, ele ia se desafiar junto com o amigo ali para responder mais rápido. Então, ele colocava assim, tudo em que me envolvia era sempre para ganhar. Eu precisava ganhar. Ser o primeiro era tudo. Ser o segundo só significava perder. E eu realmente odiava perder. Então isso mostra muito esse desejo dele estar o tempo todo se competindo e ao mesmo tempo vencendo, tá? Isso é também um relato que a gente encontra muito comum. Eu ainda vou estar tentando trazer esse livro aqui, voltado pro Jordan, né? O Michael Jordan, que é um cara que também se desafiava o tempo todo. Então qualquer coisa que ele se comprometesse ali, ele queria estar competindo. Poderia ser até um pedra, papel, tesoura. Ele ia dar o máximo de si para vencer o tempo todo. Então, são relatos que a gente vê que é um certo padrão de muitos atletas, mas claro, só essa vontade de vencer e de ganhar não necessariamente leva ao resultado. O Bolt, ele tinha muita disciplina, muito treinamento, tá? Em alguns momentos ali da carreira, não muito no início, mas também tinha um talento natural. Então, a disciplina somada ao talento natural e também a força mental que ele foi desenvolvendo durante a carreira, tudo isso trouxe ele ao que ele acabou se tornando, né? Além daí dentro do esporte. E nesse capítulo 3, ele tem um nome muito legal, que é Meu Pior Inimigo. E ele traz bem assim, eu era meu pior inimigo. Apesar da disciplina do meu pai em casa, tornei-me preguiçoso. Na escola também não estava muito interessado no treinamento. Nunca me esforçava nos exercícios e fazia apenas o suficiente para passar pelo treino, sem desafiar meu corpo de verdade. Porque o talento natural do Bolt fazia com que ele muitas vezes fizesse o mesmo treino ali da galera e não fosse tão cansativo para ele. Ele conseguia entregar mais, mas ele não sentia a necessidade de entregar mais. Porque o bom dele já era mais do que suficiente naquele contexto. Então por isso que a gente volta para aquela ideia da importância de se desafiar, que é algo que ele traz nesses capítulos, nesse livro. De quando ele se colocava em situações que ele era desafiado a alcançar resultados ainda maiores, porque os atletas ao seu redor, os treinadores esperavam mais dele também, naturalmente ele conseguia estar se superando e alcançando recordes atrás de recordes. Então, muitas vezes, isso aqui mostra como o meu talento natural não era deste mundo, eu costumava fazer os exercícios e seguir em frente. Em geral, me posicionar na linha de largada e correr era o bastante para ganhar um campeonato escolar. Mas minha falta de esforço significava que não estava melhorando, nem me dedicando a novas técnicas de treino. Então, o que o Bolt traz nesse sentido é como muitas vezes talentos naturais também são desperdiçados, por conta, como eu trouxe anteriormente, que o básico dele já era suficiente para vencer todo mundo nos campeonatos escolares. Depois ele traz também até a vitória no campeonato escolar nacional da Jamaica, que também foi até tranquilo para ele, só tinha um cara assim que tinha o mesmo nível. Eu acho que esse cara até se lesiona, se eu não me engano, também numa semifinal. Então, naturalmente, isso mostra como para ele foi a coisa mais simples ele estar ganhando. Ele mesmo relata que ele nunca sentiu nem muita empolgação por isso. Ele era tranquilo. Só quando ele foi para o Mundial, Sub-19, quando ele tinha 15 anos, foi que ele realmente sentiu um pouco da pressão, porque ele era o único atleta masculino na final. Então ele percebeu que o campeonato ainda também foi na Jamaica. Então ele sentiu o peso de todo o país e um mundial que era exibido em todo o mundo. E ele era o único representante do país sede. E ele sentiu aquele peso, ainda sendo um menino de 15 anos. Então foi o primeiro momento que realmente ele sentiu o peso do que é ser um atleta visível mundialmente, certo? Isso é um ponto muito interessante, assim. E ele comentou aqui, mas ainda no final do capítulo 3, quando ele fala que ele era o seu pior inimigo, os troféus e elogios encobriram os pontos fracos. Minha técnica de corrida tinha algumas falhas importantes, como meu pescoço mole e meus joelhos altos, e eu realmente não tinha nenhum estilo. Porque a própria estrutura natural dele, né, o talento natural, até genético mesmo, fazia com que ele corresse mais rápido que todo mundo,
Mas isso fez com que logo em seguida, quando a gente fala agora, entrando no contexto do Mundial Sub-19, que é o capítulo 4, mostra como ele precisou fazer alguns reajustes. Então, nesse período, ele começou a estudar técnicas de corrida, começou a ver vídeos e buscar livros de como o pessoal corria, também analisar outros corredores, como forma de estar melhorando. Muito isso porque alguns atletas que iam competir tinham tempos muito melhores do que ele e ele odiava perder. Então, chega um momento, nesse capítulo 4, que ele fala do medo de errar, que ele não queria perder. Então, ele preferia nem competir. E muitas vezes ali ele foi conversando com a mãe, com a avó, que tentava apoiar ele, com os treinadores também, e simplesmente ele não queria competir porque ele não queria perder. Isso é um aspecto bem interessante, sabe? De como ele deixava o medo naquele momento ali, por o medo de saber que, tem gente que é melhor do que eu e eu nunca consegui esses números, então eu não vou conseguir superá-los. Então por que eu vou participar se eu já sei que eu vou perder? Isso é uma reflexão bem interessante que o Bolt acaba trazendo no início desse capítulo 4, no final do capítulo 3 já. E ele acaba participando dessa competição, ele acaba vencendo, tá? Dando esse spoiler, mas naturalmente já a história foi em 2002, se eu não me engano aqui. Mas ele vence e ele participa, por quê? Porque ele descobriu que os atletas que tinham esse melhor tempo do que ele não iam competir, porque todos já tinham passado da categoria 19 e estavam entrando na categoria sub-20. Então todos os atletas que fizeram um tempo menor do que o dele, que ele tinha atualmente no ano anterior, né, 2001, na verdade eles já estavam agora na categoria sub-20 e quando ele soube dessa formação, ele seria a única pessoa que tinha o melhor tempo e ele só fez aperfeiçoar isso. E ele acabou se dedicando mais tal, e iniciou aquele processo de disciplina que logo a logo mais à frente acabou indo por água abaixo também, quando ele entrou na faculdade. Mas voltando para esse período do campeonato mundial, né, que foi a sua primeira grande vitória assim, mundial. Ele trazia assim: essa maneira descontraída de pensar era a mentalidade perfeita para um atleta. Ia relaxado para todas as corridas, ficava tranquilo quanto aos meus desempenhos, não tinha medo das corridas difíceis, em que os adversários eram fortes para valer. Isso porque ele não ligava muito ali ainda nesse momento para o atletismo, mesmo sendo um cara já avisado mundialmente. E, definitivamente, não me estressava com a perspectiva de correr, como acontecia com alguns outros garotos. Eles ficavam nervosos antes da largada, obcecados em superar seus recordes pessoais. Eu tinha confiança de um campeão, porque estava muito relaxado. Então, aqui o Bolt mostra que o fato dele naturalmente já ser um cara mais tranquilo, isso fazia com que ele entrasse muito mais relaxado, sem ansiedade, sem nervosismo e até sem nem pressão ali para a competição. Por mais que fosse uma competição muito, muito importante, às vezes a competição até nacional ali que ele ia competir, para ele era tranquilo, porque ele confiava nas habilidades dele ali e na verdade confiava no seu talento, né? Não era nem muita questão da habilidade que ele mesmo relata, né? Que ele precisava aperfeiçoar muita coisa. Mas isso fez com que ele trouxesse muitas vitórias assim, durante o início da carreira dele, porque ele não tinha essa pressão consigo. E na real, depois desse Mundial, que ele consegue se superar, que consegue vencer lá, que é o Mundial Sub-19 com 15 anos, o resto das competições também começam a se tornar isso, porque ele percebeu que assim, ele é movido a desafios, mas a maioria das competições não empolgava muito. E naturalmente ele conseguia entrar bem relaxado e tranquilo, porque ele sentia que seria fácil vencer. E por último aqui, eu peguei um trecho, que eu até postei hoje ele, que foi interessante, que foi no momento final ali, de quando ele foi competir os 200 metros, né? Que era a principal prova, ele corria 200 e 400, ele ainda não corria as provas de 100 nesse período, e ele também não gostava das 800. Na verdade, ele nem gostava nem das 400 metros, ele achava os treinamentos um pouco mais longos do que necessário, e ele era, de certa forma, um pouquinho preguiçoso assim, para treinamento, ele sempre dava umas enroladas boas. Mas ele traz bem assim: então, entendi como a confiança é importante para um velocista, ainda mais em um evento de curta duração, como os 200 metros, em que a suprema força mental muitas vezes era a principal diferença entre mim e alguns outros corredores da competição, que é até aquele aspecto que ele comenta anteriormente sobre a confiança dele em relação aos outros atletas que estavam querendo se superar, bater recordes, e ele estava bem tranquilo ali no final. Eu sabia que nunca mais deixaria um pensamento negativo me prejudicar, porque a força mental era uma ferramenta vital em todas as corridas, tão importante quanto o início rápido ou impulso potente. E isso aqui está muito relacionado a como ele nem iria participar dessa competição do Mundial, com medo e do pensamento de que ele iria fracassar em frente a todo o público da Jamaica, a todo o público do mundo que iria assistir aquele Mundial do atletismo, e que ele sabia que não tinha um tempo e ele naturalmente nem queria competir. E ele foi percebendo, principalmente quando participou dessa corrida do Mundial e venceu, que na verdade aqueles pensamentos ali eles não eram muito funcionais para ele, na verdade estava até impedindo ele de chegar lá e vencer, por exemplo.
E se ele não tivesse competido, ele nunca teria essa oportunidade de vencer o campeonato mundial, e isso meio que sua carreira começa a realmente deslanchar a partir daí. Então ele percebe como às vezes um pensamento negativo ali foi um bloqueio que fez com que ele não alcançasse resultados incríveis, depois se tornasse uma lenda dentro do esporte, né? Então essa frase aqui dele, que é bem no final do capítulo 4, é muito impactante, certo? E mostra realmente muito da evolução. E por último ele fala, não havia espaço para dúvida, porque a disputa acabaria em um piscar de olhos. Uma distração por um centésimo de segundo pode ser suficiente para arruinar a corrida. E isso é muito interessante, porque modalidades assim de velocidade, elas realmente são decididas a centésimos de segundo. Não é nem segundos, é centésimos de segundo. E como um pequeno detalhe, como uma pequena dúvida, mas ela pode ser tão impactante e realmente causar talvez até a derrota. E o Bolt, ele falou que ele não gostava da derrota, então ele não tinha espaço para dúvidas, certo? Claro, é difícil dizer que você vai chegar na competição sem nenhum pensamento negativo, mas acho que o ponto mais importante não é sobre você chegar ou não com pensamentos negativos, mas como você lida com eles e como você consegue utilizar eles ao seu favor. Então muitas vezes é sobre um processo de consciência da sua parte mental, de como você vem cuidando da sua saúde mental, de como você vem cuidando da sua preparação psicológica, que vai fazer aquela diferença de centésimo de segundo ali na competição. Tudo certo? O capítulo 5, né, como eu falei, a gente ia abordar do capítulo 1 ao capítulo 5, os principais ensinamentos do Bolt, mas o capítulo 5, ele é um capítulo mais voltado a essa transição, de quando ele vence o Mundial, de quando ele se supera, de quando ele se percebe, cria essa autoconfiança, que ele já se define ali meio como um supremo astro do esporte. Ele se percebe diferente dos outros atletas em relação à sua confiança, ao seu talento natural, e ele ganha uma oportunidade de várias e várias bolsas nos Estados Unidos para fazer a universidade, porém, ele decide por ficar junto, próximo à sua família, lá na Jamaica, vai para a capital, Kingston, se eu não me engano, só que entram agora numa fase meio nebulosa, que ele não se dedica aos treinos, que são treinos mais puxados, e que ele naturalmente está indo para a festa à vontade, porque agora não tem mais ali o monitoramento do pai, que era um cara mais rígido. Então, o capítulo 5 traz esse lado dele mais, uma queda ali de desempenho em algum momento, até ele voltar novamente a crescer no futuro aí, e se tornar a lenda que ele se tornou. Mas isso vai ser pauta para os próximos capítulos aqui, episódios, na verdade, do nosso projeto, certo? Hoje foi o episódio 1 do Ensinamento de Campeões. Eu trago alguns trechos aqui para você de ensinamentos que o Bolt fala, principalmente ensinamentos voltados à sua parte mental, certo? Vale muito a pena a leitura, é um livro bem tranquilo e eu espero estar trazendo aqui em mais 1 ou 2 episódios o resto dos ensinamentos aí do Usain Bolt para vocês, certo, galera? Obrigado aí pela participação de todos, você que está vendo a gravação também aqui no YouTube, tá? Aqui estamos no Instagram que eu vi agora, mas o pessoal que for ver no YouTube, deixa a curtida, deixa o comentário o que achou, segue aí o canal também. Você que estiver aqui assistindo e não conhece aqui o perfil ainda, segue, compartilha. E a gente se vê em um próximo encontro aqui no SagaCast. Valeu, galera, uma boa noite e até a próxima.